Olá, meus amados, a paz do Senhor, que Deus abençoe a todos poderosamente nessa sexta-feira, dia 28 de novembro. Eu quero conversar com você e tanto quanto lhe dar orientações espirituais para que você fique atenta e atento às verdades sagradas. Eu sei que esse assunto vai mexer com muita gente e, além disso, não terei tempo de falar tudo hoje, então vamos dividir em 3 etapas: sexta, sábado e domingo, final de semana, né? Muito bem. Existem muitas pessoas que elas não dão credibilidade, ou não acreditam, ou fingem não acreditar na existência dos demônios ou entidades espirituais malignas. Há pessoas que elas não dão credibilidade. Elas, ou eles, agem dessa forma. Satanás está derrotado e Jesus já venceu e acabou. É preciso colocar uma lupa nesse assunto e que você entenda que desde a queda do homem, lá no passado, Adão e Eva, né? E depois teve o primeiro homicídio, que Caim matou Abel. Os demônios, ele vem trabalhando na humanidade. O objetivo dele não é o outro ser humano, a não ser o próprio homem. Homem esse que é a imagem e a semelhança de Deus. Então, existem alguns sintomas que a gente vai falar para vocês que pode identificar a existência de demônios no corpo de uma pessoa. Primeiro eu vou fazer você entender. A Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. O meu corpo, por exemplo, é o templo do Espírito Santo. Então eu estou revestido com o Espírito Santo, a graça, pela misericórdia, com a presença de Deus. Então eu durmo bem, acordo bem, vivo em perfeito juízo, em perfeito estado, no temor de Deus. Mas existem aquelas pessoas que elas é o avesso. Elas não têm o Espírito Santo, não se importam com ele, vivem uma vida desregrada, na desobediência à palavra de Deus, com o coração cheio de fúria, de mágoa, de ódio, de tudo aquilo que você possa imaginar. Então isso daí já é uma porta. Abriu-se uma porta para essas entidades entrarem. Então eles, o que causam no ser humano? Causam um descontrole, uma disfunção. Geralmente as pessoas que elas têm uma entidade ou uma possessão maligna na vida, elas se tornam pessoas rebeldes, pessoas extremamente com temperamentos deverasmente explosivos, né? São pessoas que você já viu aquelas pessoas que ficam vagando de um estado para o outro, de uma cidade para outra, pelas estradas, mendigos. Aquilo ali é uma entidade que atua na vida daquelas pessoas. E eu estou correndo contra o tempo, e elas atuam dessa forma. Às vezes a pessoa, ela, na inocência, né, comeu uma comida que estava oferecida às entidades, uma bebida que estava oferecida, né, recebeu um presente. Por exemplo, eu conheço um rapaz que ele recebeu uma camisa
e essa camisa estava energizada pelo mal. Depois que ele vestiu essa camisa, ele passou a ter desejos constantemente de drogas. Olha que situação. Hoje ele está liberto, mas os demônios entraram nessa área da vida dele, causou uma destruição e ele passou a ser usuário de drogas a partir daquele dia que ele usou aquela camisa. Eis a razão porque você vê, tantos casamentos que estão se destruindo. O homem não consegue viver com uma só parceira, uma só mulher. A mulher não consegue viver somente com um homem. O que é isso? Isso aí é o espírito da sensualidade. A sensualidade, a pornografia, né? Às vezes isso acontece com adolescentes, acontece com adulto, as pessoas viciadas em cachaça e por aí vai, você entende o que eu estou falando. Tudo isso aí é para causar um desequilíbrio emocional. E é por essa razão que a Bíblia diz que o diabo veio. Ele veio na sua ousadia para esse mundo para matar, roubar e destruir. Mas é uma pergunta que de repente você deve estar ali na sua cabeça. Por que Deus permite? Porque Deus deu a mim e a você o livre-arbítrio. É esse livre-arbítrio que fez com que muitas pessoas caíssem nessa cilada e de repente essas entidades malignas entraram no corpo de muitas pessoas e elas não querem sair. O objetivo é jogar para a lama, acabar com a pessoa literalmente. São seres espirituais, entendam, que precisam de um corpo para atuar. Lembra-se daquela passagem onde Jesus sai da Galileia e vai para a terra dos Gadarenos, onde tinha um homem que estava possesso. Jesus perguntou o nome dele, ele disse que era Legião. E por que Jesus permitiu que aqueles demônios entrassem na manada de porcos? Para provar para mim e para você que verdadeiramente, através das Escrituras Sagradas, que os demônios existem, não é um mito. Então ele vai trabalhando na vida da pessoa através da depressão, através de um extremo nervosismo, desejo de suicídio. As pessoas passam a ouvir vozes, elas passam a ver vultos e vai desencadeando uma série de problemas. Eu lido com isso aí há muitos anos, há mais de 26 anos. É um dom que Deus nos deu. Então, quando a gente vê pessoas com comportamentos estranhos, baseado nos fatos, então a gente já entende que ali há uma existência de um mal naquela vida. E eles trabalham de uma forma ativa e passiva. Eles não estão preocupados se o ser humano, eles acreditam em suas existências ou não. Quanto mais incrédulo o ser humano for, é aí que essas entidades gostam. Por quê? Eles vão ter mais propriedade para atuar ali. Mas quando ele percebe que há um ser humano que crê na palavra de Deus e sabe da sua existência, aí fica mais fácil da pessoa se libertar literalmente disso aí. Então vou repetir alguns sintomas para que você fique atenta. Depressão, desejo de suicídio,
audição de vozes, visões de vulto, né? O seu objetivo é causar um descompasso na vida, na mente da pessoa. A mente da pessoa fica perturbada. Em consequência disso, a pessoa passa a ter reações adversas, desejos enormes, desejos malignos, né? Aquele desejo de morrer para aliviar a dor, para aliviar o sofrimento que está dentro de si. É isso que está acontecendo com o mundo e muitas pessoas não estão percebendo. E há essa questão também dos vícios, viu? Existem vícios que o ser humano gosta e eles atuam nesse vício aí. As pessoas acham que tudo é normal, mas não é normal. Nós que temos habilidade com esse assunto, a gente sabe que não é normal. Já libertamos por meio das orações, do jejum, muitas pessoas. E é uma coisa assim horrível, porque muitas dessas pessoas, o semblante delas ficam transtornados, as mãos ficam enrijecidas. Já teve situação de pessoas, elas fecharem a mão e um ser humano normal não conseguir abrir. Já teve situações de pessoas, né, que nós libertamos, que estava acamada, e aí quando o mal tomou uma forma física, a pessoa se colocou de pé, ficou de pé, estava deitada na cama, no leito, em casa, e se colocou de pé com uma força fora do comum. Que os próprios familiares ficou com medo daquilo, que disse assim: eu nunca vi fulano assim. Então, a gente vai estar nessa sequência, né? E existe aquelas situações dessas forças malignas impedirem de muitos cristãos se firmarem no Evangelho. Já observou que tem crente que ele não se firma em canto nenhum? Eles não se firmam. Por quê? Porque essas entidades, elas justamente trabalham nessa área aí. Então é necessário que haja da parte desse cristão uma libertação total, que esse cristão conheça Cristo de fato e de verdade e fique livre dessas forças espirituais do mal. Digo sem medo de errar, existem. Amanhã nós vamos falar de mais outros detalhes, dando essas dicas para ajudar você. Então comece a ler a Bíblia, comece a pedir entendimento a Deus, que você há de entender essa linguagem, dessa dinâmica que estamos passando para vocês. Forte abraço.